livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem, o que, pessoal? Sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do que, pessoal? Do mal. E nasceram-lhe 7 filhos, e quantas filhas? 3 filhas. Então vamos aqui nesse primeiro versículo já entender o seguinte: o Jó, ele era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Eu falei para você que Deus é Deus do que? De detalhes. Se Deus não fosse tão detalhista, não estava escrito dessa maneira. Existia um homem chamado Jó, e este era muito rico, ponto. Mas por que dá ênfase a esses 4 detalhes? Porque a nossa vida, ela precisa ser estabelecida, formada por detalhes. Para fazer uma determinada receita, precisa seguir o quê? A receita. Então, primeiro ponto: sinceridade. Mas não é aquela sinceridade meia boca. Pastoreava uma igreja, chegava a irmã, o culto acabou tipo 9 horas, 10 horas, 11 horas estava na igreja. Ô pastor, irmã, essa hora. Ah, pastor, perdi a hora. Irmã, estou sendo sincera. Então, né? Tem sinceridade que para Deus não cola. Tem sinceridade que para Deus não vai pegar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu estou sendo sincero. Você está entendendo ou não? Apronta primeiro para depois. Mas eu estou sendo sincero, estou falando a verdade. Tem que tomar cuidado. Então o que o Jó era? Um homem? Repete comigo, um homem? Sincero. Então sempre seja sincero a quem? Não adianta, ó Deus, me perdoa, ó Deus, eu te amo, mas ontem eu estava querendo matar o meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amar o próximo como o quê? Como a ti mesmo. Então, é melhor chegar diante de Deus. Deus, vou falar para o senhor uma coisa. Eu fiquei com vontade de esganar ele. Minha carne está falando muito alto. Deus, se o senhor não me segurar, eu vou acabar perdendo o quê? É uma oração sincera ou não é? Porque, seja sincero, às vezes dá vontade de descer do salto. Às vezes dá vontade de chutar o pau do quê? Da barraca. Alguns mais experientes sabem que quando alguém tira a nossa paciência e a gente desce do salto, alguns olham para nós com a mais cara lavada dessa vida, deste mundo, e falam assim: você não é crente não? Você não acabou de sair da igreja? Nossa, você estava na igreja? E é assim. Você não é obreiro não? Você não é pastor? Nossa, hein, pastor? Então é melhor ser sincero diante de Deus. Deus, olha, eu estou um fio. Senhor, no meu balde falta só uma gota, então me ajuda, porque eu não vou aguentar essa situação. Porque tem uma coisa que Deus ama, é o que é assim? Sinceridade. Então seja sincero com quem? Com Deus. Deus, eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu não estou aguentando não, minha carne está balançando. É uma tentação violenta, Deus. Tira esse negócio da minha cabeça, porque não está fácil. Está difícil, eu tô tipo assim, sabe quando você vê aquele frango assando, que dá água na onde? Na boca, você fica assim,
Meu Deus do céu, está amarrado. É tentação. Então é melhor você ser sincero para quem? Para Deus. Então, sinceridade. Aí diz assim, então, reto. Então a Bíblia diz, não desviar nem para a direita nem o quê? Então, o Jó, ele fazia o quê, gente? Olha aqui para mim. Ele procurava viver uma vida em retidão a quem? A Deus. Terceiro ponto é assim, temente a Deus. Então, antes de qualquer coisa, eu vou temer aqui primeiro a Deus. Qualquer coisa que me ocorrer, existe o temor. Ou seja, aquela preocupação de estar pecando contra quem? Contra Deus. Então, isso não é você ser doida, isso não é você ser doido, isso é bom, isso é muito bom, quando a gente tem aquela preocupação de que está fazendo algo errado, contra quem? Contra Deus. Porque existe um temor dentro de você. Agora, quando você está numa situação, num ambiente, e que tudo ali é errado, mas você também não. Então, o temor, ele está assim, o quê? Ele está se acabando. Ele está se acabando. Então, isso é perigoso. Isso é perigoso. Quando uma pessoa pratica uma iniquidade, um pecado, principalmente pecado pesado, é porque dentro do coração já não existe mais o temor. Quem está entendendo? Ou seja, aquela preocupação. Eu falava semana que passou aqui com alguns irmãos, que eu até usei essa expressão: eu morro de medo de me desviar. E por que eu usei essa expressão? Para eles entenderem a gravidade. Todas as pessoas que você aborda na rua que estão passando necessidade, mendigando, morando na rua, eu não estou sendo exagerado, 99,99% já foi cristão, crente desviado. Não precisa ir longe não, faça questão você, quando acabar o culto, Deus coloca uma pessoa diante de você, morador, para falar um pouquinho com essa pessoa. Tudo bem, amiga, eu quero falar para você que Jesus te ama. Ele vai olhar ou ela vai olhar, obrigado, Deus abençoe. Mas na hora o Espírito Santo vai mostrar para você evangelho desviado. Aí você olha para aquela situação e você se põe naquela situação. É assim que o diabo quer ver a gente. Então por isso que tem que ter cuidado, para não perder o temor. E olha, eu vou falar uma coisa seríssima para vocês. Mas uma coisa seríssima. Nós estamos vivendo um tempo, presta atenção. Nós estamos vivendo um tempo que a impressão é que todos estão certos e nós é que estamos o quê? Errado. Tá assim ou não tá? Não, parece que a devassidão é normal, a prostituição é normal, a sensualidade é normal. Não, olha a sua volta, olha onde você trabalha, dentro da sua própria o quê? Família, pessoas que um dia estavam usando, glória a Deus, aleluia. Olha para dentro da nossa casa como que está. As pessoas no primeiro momento de discussão já soltam palavrão rasgado. Não tem mais aquele temor, não tem. Então a impressão que dá é que todos eles agora estão certos e nós que estamos no caminho errado. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Então Jó era sincero, Jó era reto, e Jó era um homem temente a quem? A Deus. Aí diz assim:
desviava-se do mal. Então presta atenção no que eu quero te dizer. O pecado vinha, o mal vinha, mas o que ele fazia? Opa, tô fora. Opa, aqui não, epa, aqui ó. E a nossa vida tem que ser assim, irmão. Tem a canção do Thales, né? Você conhece? Todo dia o pecado vem e o quê? E me chama. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Irmão. Então Jó, ele tinha uma integridade espiritual. E é isso que eu e você precisamos ter. Não é o que as pessoas à sua volta olham ou acham de você, mas é o que Deus lá do céu olha e vê em você. Autoridade espiritual. A gente serve a Deus e a gente tem hábito, né, de... Antigamente nós falávamos assim, olha aqui para mim. Aqui não tem madeira não, mas eu vou dar exemplo. Como que era isso aqui? Era o quê? Isola. Estava isolando alguma coisa? Não, o nosso entendimento é que estava isolando. Isola. Ou falava alguma coisa errada, verde, aí procurava o verde. Quem lembra disso? Não é possível que só eu. Verde, aí tocava no verde. Eu toquei primeiro. Então, costumes, né? Aí, nós somos cristãos. A Bíblia fala assim: tudo que ligar na terra será ligado, tudo que desligar na terra será desligado no céu. A Bíblia diz em Mateus 12:29: como pois entrar na casa do homem valente, se roubar, saquear os seus bens, se primeiro não manietá-lo. Manietá-lo quer dizer amarrá-lo. Então nós aprendemos com a palavra, com a palavra de Deus, a determinação. Está amarrado em nome de Jesus, não vai prosperar. Então, de tanto a gente falar está amarrado, não é que a gente é melhor ou que a gente, né? Mas a gente procura ter uma integridade em quem? Em Deus. Mas a nossa família faz o quê? A mesma coisa. Aí, mulher, tu vai para o inferno. Está amarrado. Não está amarrando nem o pé do quê? Da galinha. Porque não é assim que funciona. Nós vamos chegar lá. A Bíblia diz assim, versículo 3: era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração. Assim fazia Jó, o que, pessoal? Continuamente. Então Jó, ele tinha um temor assim, ó. Ele oferecia holocaustos a Deus e ofertas para Deus, porque ele tinha no coração dele assim: se meus filhos pecaram, eu estou aqui apaziguando a treta. Quem está entendendo? Né? Então eu estou aqui oferecendo, porque ele tinha o maior temor, o maior medo de que os filhos se desviassem de Deus. Então a Bíblia diz no versículo 6: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e o quê? E passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. O que, pessoal? Homem sincero, reto, temente a Deus. E o que, pessoal? E desviando-se do mal. Então você presta atenção que
Deus sabia a integridade de Jó. Num determinado momento que Satanás rodeava a terra e passeava por ela, Deus veio interrogar Satanás. De onde vem? A rodear a terra e passear por ela. Você está observando meu servo Jó, né? Homem sincero, temente, reto, desviando-se do mal. Irmão, se você manter a sua sinceridade a Deus, você pode ter certeza, Deus vai comprar a sua briga. Olha, o demônio ele nem pensa em sondar você, porque se você tiver uma sinceridade com Deus, ele vai comprar essa briga. Nem que ele tenha que descer dos céus para vir te ajudar, ele vai te ajudar. A questão é, nós temos mantido uma integridade a Deus? Eu vou falar uma coisa para você. Jó foi um ser humano como nós. Qual a diferença de Jó para nós? Homem sincero, reto, temente e que se desviava do quê? Por favor, eu não estou falando que você não é temente, não estou falando que você não é sincero, não estou falando que você não é reto, mas porque conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o diabo ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Um vacilo nosso, ele traga. Você veja que Jó ele era um homem muito rico, mas não é à toa, porque ele vivia uma vida com Deus. Você está pensando que é à toa que ele passou pelas provações que ele passou? É porque Deus conhecia o coração de quem? De Jó. Eu atendi, de vários casos que eu atendi, eu sempre falei o seguinte, ponto de vista meu, tem turbulência que você vai passar, ou você já passou, que eu não suportaria o quê? Passar. Então, chupa sua manga que eu vou chupar a minha. Como tem luta que eu passei, eu vou passar, que às vezes você não vai suportar o quê? Passar. Imagina o que acontecesse comigo, o que aconteceu com o Jó. Você acha que Deus vai permitir um trem desse? Você vê que às vezes nós reclamamos da nossa vida, né? Mas às vezes não passamos um terço do que alguns personagens da Bíblia o quê? Passaram. Ou até o que o próprio Jesus o quê? Passou. A Bíblia diz, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a um Deus de balde? Olha só, que interessante. O próprio Satanás conhece a autoridade e o poder de Deus. Olha, Jó não teme a qualquer Deus, ele teme ao Senhor, e eu conheço bem. E aí é que está o ponto. Às vezes nós não conhecemos o poder do nosso Pai, do nosso Deus. Mas por que não conhecemos? Porque às vezes nos falta intimidade. Às vezes estamos ligados muito assim no automático. E não é assim. Às vezes precisamos voltar àquela essência de adorar, de exaltar, de glorificar, de chorar na presença dEle, de derramar o coração. Jesus, eu te amo, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu estou falando hoje com você sobre integridade espiritual. Olha o que diz o livro de Atos. Eu sempre citei aqui na igreja, mas hoje nós vamos ler. Ainda bem que é louvor, né? E quando tem celular que toca é um funk. Tu, tá, tu.
Fica acanhada não, Valdez, acontece, irmão. Fica. Só vai fazer igual um irmão, né? Eu estou fazendo um culto, né? Aí eu estou pregando, celular toca, aí o senhorzinho, alô, estou aqui na igreja, e o pastor pregando, mas que hora que você vai? Aí eu parei assim, fiquei olhando, e ele ficou, alô, então, marcando um compromisso, não sei com quem das plantas, eu falei, rapaz, olha só, Atos capítulo 19, versículo 11. A Bíblia diz assim, presta atenção que eu estou falando com você sobre integridade espiritual. Então diz no versículo 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, olha que unção tremenda que o Paulo tinha. Paulo, porque tinha uma comunhão, uma essência, uma integridade com quem? Com quem, gente? Com Deus. Até os lenços de sua roupa, que era distribuído, dado às pessoas, quem tocasse naquele lenço era curado, era abençoado. Olha, irmão, pessoas possessas, onde havia espírito maligno, o demônio caía por terra. E nos dias de hoje não é diferente. O que nós precisamos é ter uma integridade espiritual. Aí a Bíblia diz assim, 13, vamos ler? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só que forte isso aqui, presta atenção para mim. Aqui, a Bíblia intitula eles o que? Exorcistas judeus. Exorcizar, ou seja, expulsão de demônio. Eles queriam expulsar, mas não tinham intimidade com quem? Com Deus. Então, olha no zoião verde do pastor aqui, ó. Cuidado, viu? Não é só chegando não, amarrando, repreendendo, não. Então tem intimidade antes. Quem está entendendo? Lembra a nossa família, que eu falei da nossa família? De tanta gente falar, está amarrado, está amarrado. Aí a gente fala para alguém da nossa casa, ó, cuidado, você vai para o inferno. Ai, está amarrado. Nossa família é assim, não é? Está repreendido. Mas ir para a igreja não quer. Pagar o preço de orar, de jejuar, de consagrar, não quer. Então, quando você tem uma integridade espiritual, os demônios eles têm que se dobrar diante de você. Aí, a Bíblia fala que os filhos de Seva, a Bíblia diz que eles eram exorcistas, porque eles só queriam o quê? Expulsar. Presta atenção no que eu estou te dizendo hoje. Toda a autoridade espiritual ela foi derramada sobre a nossa vida. Eu não estou dizendo que você não tem que expulsar, não estou dizendo que você não tem que ordenar. Sim, você tem que expulsar o mal. Onde houver a doença, tem que mandar embora. Doença, em nome de Jesus, sai do meu corpo. Irmão, não seja um crente frouxo, não. Você está vendo a sua família às vezes definhando, é doença, é problema financeiro, é problema familiar, é problema conjugal. Irmão, está precisando de posicionamento. Você é o Josué da sua casa.
Você é o Josué da sua família. Você precisa se levantar espiritualmente. Não adianta ficar lamentando, reclamando, questionando, né? Ah, eu estou com a dor. Ah, eu estou com a dor. E você quer ver uma coisa? Você não pode estar com dor. Quando você chega perto de uma pessoa que tem o mesmo sintoma ou problema, você fala, estou com dor, eu também estou com dor. Não, tem que juntar e orar. Tem que juntar e expulsar o mal. Está repreendido em nome de quem? Porque Jesus te deu autoridade para isso. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e a farás maiores. A questão aqui é que eles não tinham comunhão com Deus. Aí a Bíblia diz assim: os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal do sacerdote. Então ele falava assim: olha só, presta atenção, vamos adorar, vamos comunhar, vamos ter comunhão com Deus. Eles não queriam estar na comunhão, mas eles queriam fazer o que Paulo olhava para o espírito maligno: esconjuro-vos por Deus a quem Paulo prega. Eu não, é Paulo, não é eu, é Paulo. A Bíblia diz assim: respondendo porém o espírito maligno diz: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Conclui você: mas vós, quem sois? E aí que está. Aí é que está o perigo. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo que nós pisamos, que nós enxergamos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o demônio te conhece, viu? Ô pastor, pesado, hein? Mas não se preocupa não, que Deus te conhece também. Mas é só para você entender. É só para a gente entender. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Está lá o obreiro expulsando o demônio do pastor e do irmão, e o demônio não saía. Aí vai o pastor expulsar: em nome de Jesus, demônio, sai. Aí o demônio saiu, o pastor saiu. Saiu um, entrou um pior no pastor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o espírito maligno, ele nos conhece. Lembra de Jó, acabei de citar para você? Deus falou para alguém: observaste tu meu servo Jó? Eu estou olhando ele. Só que tem uma questão, né? O Jó não serve a um Deus qualquer. Eu conheço o Deus que Jó serve. Olha que lindo. Não é lindo Satanás não, mas é você entender que ele sabe o poder de Deus, e às vezes nós não sabemos. Temos medo, insegurança. Não, vai porque eu sou contigo. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. O que nós precisamos é ter integridade, o quê? Espiritual. A gente vai olhar para a situação, a gente vai orar, vai determinar, e o mal vai cair por terra em nome de quem? De Jesus. Não vai precisar nem você cantar vitória, nem você falar: ó, eu orei. Não. Ficar sabendo por cima do assunto lá e vai dobrar o seu joelho. Daqui a pouco você só ouve a notícia: olha, entrou uma bênção, aconteceu um milagre. Olha, obrigado Jesus, só atendeu a nossa oração. Por quê, pastor? Porque a sua integridade, a comunhão com Deus faz com que você tenha respostas. Quando você tem integridade no mundo espiritual, quando você tem integridade com Deus, Deus olha, Deus sabe a sinceridade do seu coração, Deus sabe que é uma pessoa reta, Deus sabe que é uma pessoa temente. Deus olha e fala assim: não, esse se desvia do quê? Não é que o mal não vem não, o mal vem para todo mundo, a tentação vem para todo mundo. Deus, Ele conhece cada um dos nossos corações. Por isso que não adianta eu chegar: oh Deus,
eu te amo, mas eu estou brigado com a minha esposa. Está entendendo ou não? A vontade que eu tenho é de esganar. Oh Deus, eu te amo, mas Deus, essa pessoa não perdoa, mas nem olha, não quero ver nem pintado de ouro, então não vai resolver. Esses dias um crente me mandou uma mensagem, esses pastores, um não fala com o outro, irmão não fala com o outro, irmão não sei o que, eu mandei assim, é triste, né, irmão? Que situação triste. Você vê, depois que eu saí do ministério da Igreja da Graça, eu decidi seguir o ministério que Deus me deu. Tem irmão que nem na calçada da porta da igreja passa. Eu quero ver se esse irmão vai para o céu, porque eu vou para o céu. Eu quero ver se lá ele vai desviar da minha frente. Vamos orar. Não é o próprio dito cujo. Não, porque só eu. Não, irmão, para com isso. Não se surpreenda. Às vezes a pior pessoa lá da sua rua, que às vezes já acha que não vai para onde? Para o céu. Vão ter surpresa. Diga para a pessoa que está falando, no céu você vai ter surpresa. Quem a gente acha que vai, às vezes não vai. E quem às vezes nunca pensou, né? Não, isso aqui, filho, não, tá lá, ó, pode ser, irmã. Puxa, então não, irmão. A Bíblia diz então aqui: e vós, quem sois? Versículo 16: saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam-se que montava a 50.000 peças de prata. Aí diz o versículo 20 agora: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, e o que? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: mantenha a sua integridade.